maior rede de rádios do Brasil. Jovem Pan. Sim. Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar batendo papo aqui com a Flávia Dabu, que é conselheira do Conselho Regional de Farmácia aqui do estado de Alagoas. Flávia, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Obrigada, bom dia a todos. Flávia, agora no próximo dia 20 é celebrado o Dia do Farmacêutico, uma data tão importante para a categoria. E como vocês veem a questão dessa data alusiva, a importância dela para toda a categoria aqui no estado de Alagoas? Então, na verdade, o farmacêutico hoje é um dos profissionais que está mais próximo da população, de uma forma geral, né? Porque está aí à frente, estão nas drogarias, e tem muitos outros serviços, na verdade, que a gente presta no hospital, como farmacêutico clínico. Então, a gente, na verdade, fez uma promoção, né, de alguns eventos. Tiveram já palestras, já teve evento em Arapiraca. Vai ter uma palestra novamente agora sábado em Arapiraca e um outro evento, uma ação, né, na Orla, em Maceió, no domingo. E é para mostrar, né, para a população a importância do profissional farmacêutico, que é um profissional, é um dos profissionais de saúde, importante, tal como os outros profissionais, né, e de fácil acesso, né? Então isso é muito importante para a população. Eu sou professora também e eu sempre falo isso para os alunos. A gente é um grande orientador, né? A gente orienta as pessoas em diversas áreas, né? Cada um aí dentro da sua área de atuação. Fala mais um pouquinho, Flávia, sobre essa atuação no próximo domingo, dessa atividade que vai acontecer, o horário, qual vai ser a atividade. Conta um pouquinho para a gente. Então, no próximo domingo vai ser na Orla. O horário vai ser das 7 ao meio-dia, pela manhã. A ideia de ser na Orla é exatamente para poder abordar não só a população local, mas os turistas também. Essa época a gente tem bastante turista na cidade. E, né, coincidindo aí com o nosso verão, que basicamente a gente tem um verão quase o ano todo, né? Tem época de chuva, época de sol. Mas o Nordeste e o Norte do Brasil, eles têm uma incidência de radiação muito alta quando comparado aos estados do Sudeste e do Sul. Então, a ideia da ação é uma promoção, a explicação sobre a parte de uso do protetor solar, o uso racional de protetor solar, né? Da importância do uso, o como se usar, que é o mais importante, porque a gente fala, é importante, mas como usar, né? Por que precisa reaplicar, né? Então, explicar essas diferenças. Então, vão ter distribuição de panfletos e de um livro digital, né, que a pessoa, na verdade, vai escanear o QR Code para poder ter acesso. Esse livro, na verdade, foi feito em forma bem didática, né, de forma de perguntas e respostas, né? Então, a pessoa tem uma pergunta, vai lá. É um livro de consulta, né, que você pode deixar no celular e conseguir fazer essa consulta. E vão ter alunos, né, que vão participar nessa ação, profissionais também, outros farmacêuticos, né? Ficou livre, né, te deixa aberto, teve link para inscrição. Teve até bastante gente que se inscreveu, né? Bastante aluno e bastante profissional. Então, exatamente para a gente mostrar a importância. Não é que só o farmacêutico pode explicar sobre isso, mas o farmacêutico é um dos profissionais e a gente sempre poder estar divulgando, né? E mostrando a importância do uso desse produto, que ele é um cosmético, mas principalmente para a promoção de saúde, né? Porque é para evitar o câncer de pele. Flávia, muita gente não sabe qual a função ou a importância do Conselho Regional de Farmácia. Explicar para a gente quais são as principais atribuições do Conselho, quais são as suas principais atividades junto à categoria. Então, o Conselho Regional de Farmácia, eu sou conselheira já há algum tempo, né? Agora estou como diretor, uma das diretoras. Uma das funções é a parte de fiscalização do exercício profissional do farmacêutico, né? Então, ele visita, a gente tem os fiscais, eles visitam os estabelecimentos e vão averiguar se existe ou não a presença do profissional farmacêutico, né? Porque, na verdade, você está dando segurança para a população que naquele estabelecimento você tem um profissional farmacêutico responsável pelas atividades, né, que estão sendo realizadas nesse estabelecimento, né, que podem ser hospitais, drogarias, tem home care, distribuidoras,
laboratório de análises clínicas, é que alguns estabelecimentos são obrigatórios a presença do farmacêutico. Alguns você pode ter outros profissionais também, por exemplo, o laboratório de análises clínicas, mas é uma das atividades, né, do farmacêutico. A gente faz toda a parte de regulamentação, a gente segue a regulamentação do Conselho Federal, né, mas a gente pode, na verdade, ter novas normatizações internas, obviamente relacionadas à parte local. Né? Ô Flávio, por exemplo, é prerrogativa do Conselho essa autuação caso não tenha um profissional de farmácia, por exemplo, numa farmácia, digamos assim, a autuação e qual a sanção, por exemplo, para esse estabelecimento caso não tenha esse profissional lá no local? Isso, é uma das funções. Só dando um gancho, né? Na verdade, outras funções, a gente promove bastante evento, que é exatamente para poder aproximar o farmacêutico. Então, a gente tem grupos técnicos de trabalho, né, que fazem levantamentos, estudos das principais áreas de cada grupo técnico. Então, a gente promove eventos, palestras, simpósios, congressos, né? E nessa parte da fiscalização, caso o profissional não esteja lá ou esteja sem uma justificativa, né, porque ele pode estar ausente e ter feito uma justificativa, daí o fiscal, na verdade, vai autuar e isso vai correr todo um processo. Aí a autuação vai depender do perfil da empresa, se sempre tem farmacêutico que só aquele momento que não estava, entendeu? Feito toda uma análise dentro do conselho, né? E depois isso, na verdade, é feito um levantamento e um dos conselheiros, né, que vai avaliar se vai ter multa, se não vai, se vai arquivar, né, daí é todo um processo interno, né, que não é divulgado, né, só a empresa que vai poder saber. Ô Flávio, a gente tem visto nos últimos anos o advento do crescimento do número de drogarias, de farmácias aqui no estado de Alagoas e principalmente depois da pandemia, da Covid-19, como está essa questão dessas fiscalizações? O Conselho tem mais profissionais, ele conseguiu aumentar esse grupo de profissionais de fiscalização ou ainda é um grupo mais enxuto? Como é que está essa questão? O Conselho pensa em trazer mais quadros para poder reforçar essa questão dessas fiscalizações também? Isso, a questão da fiscalização, a gente tem, na verdade, 3 fiscais que ficam, né, que eles fazem toda uma rota e tem um fiscal gerente, né, que ele vai coordenar, que é o coordenador que vai coordenar toda essa parte de ações, quais estabelecimentos e quais regiões, porque eles fiscalizam o estado todo, né, então eles fazem por região e eles fazem rotativo, né, então vai ser rotativo agora a parte de fiscalização e, na verdade, assim, teve um crescimento no número de profissionais farmacêuticos, porque ele tem mais faculdades agora de farmácia, sim. Né? Quando eu vim morar aqui, tinham 2. Aí depois, hoje já tem algumas, né? Tem o EAD, enfim, tem no interior do estado, porque antes não tinha, era só tudo concentrado em Maceió, então o pessoal do interior muitas vezes precisava se deslocar, e ainda tem muitos, né, que se deslocam para cá para poder fazer faculdade. Então, realmente teve um aumento, eu não sei, confesso que eu não sei dizer em quantitativo, tá? O aumento do número de profissionais registrados, porque a gente também faz o registro, né, dos profissionais. Então, a pessoa forma, né, e vai dar entrada no conselho. Então, por isso que a gente sabe o quantitativo de farmacêuticos que tem. Tem quase 3 mil agora no estado. E a frequência dessas fiscalizações, já que, como você comentou, são apenas 3 fiscais para o estado inteiro. Como que acontece essa frequência? Eles trabalham, na verdade, eu não sei o quantitativo de horas, né, semanais, mas eu acredito que seja em torno de 40 horas semanais, mas eles têm toda uma distribuição, inclusive tem metas, né, que o Conselho Federal estipula e a gente está acima da meta, né, assim, eu digo de número de fiscalizações, né, por estabelecimento, né, porque como eles fazem rotativo, então eles conseguem visitar vários estabelecimentos em um dia, né, então, por exemplo, o fiscal está no interior, no litoral norte, ou está, entendeu? Sei lá, centro-oeste do estado, entendeu? Eles fazem toda uma rota, que obviamente isso não é divulgado, né? Quem sabe é só o fiscal gerente e o vice-presidente. A diretoria a gente tem ideia, mas assim, né? Obviamente é sigiloso, porque a gente não pode ficar divulgando rotas de fiscalização, né? Porque a ideia é que os profissionais estejam lá, né? Estejam fazendo o seu papel para a gente poder ter uma segurança para a população e para o próprio farmacêutico.
O Conselho atua também nas faculdades, a senhora comentou sobre a regulamentação após a formação destes profissionais, né? Eles saem da faculdade e vão até o Conselho. Como acontece essa comunicação entre o Conselho e os estudantes, os universitários? Isso, durante a faculdade a gente faz algumas palestras para explicar, né? Tipo, qual a função do conselho, porque o pessoal acha que é só para multar, mas não é exatamente. Então ele faz toda a regulamentação da profissão. Senão alguma pessoa qualquer pode ir lá e, né, e se passar por farmacêutico, né? Então, quando a pessoa se forma, ela tem toda uma documentação que ela deve levar no conselho. Ela vai dar entrada para o registro provisório. É tipo CNH, né? Carteira de motorista, que você tem um ano ali, mesma coisa, né? Então ela vai ter esse registro provisório. Depois desse registro provisório vai se tornar definitivo. Então faz toda a documentação. Dentro do conselho existe uma equipe que vai fazer a avaliação do diploma, averiguação se é um diploma verídico ou não, porque a gente sabe que ultimamente tiveram casos, né, em outras profissionais de diplomas falsos, né? O pessoal faz uma boa falsificação, inclusive. E então a gente faz toda essa averiguação. Frente, né? Se for alguma faculdade local, fica mais fácil. Se forem outras, na verdade, é feita uma averiguação na plataforma do MEC, do IMEC, né? Ou diretamente na faculdade, para poder fazer o registro desse profissional. E daí, a partir desse registro, ele vai estar habilitado a exercer a profissão, né? Você tocou num assunto importante, João, que é a questão da pandemia, né? E a gente ainda sofre esses efeitos da pandemia. Inclusive, é bom lembrar que ontem fez 3 anos que a gente teve a primeira aplicação da vacina, né? Que foi aqui no Brasil, uma enfermeira lá em São Paulo. Então, é uma data importante da gente lembrar. E em março também vai fazer, é uma data, infelizmente, que a gente deve lembrar, que vai fazer 4 anos da primeira morte, né, que a gente teve aqui por conta da Covid-19. E aí, como é que a pandemia afetou a prática farmacêutica aqui no Estado? Quais são as medidas que o Conselho tomou e vem tomando para enfrentar esses desafios? Um deles, eu acredito que tenha muito a ver com esse uso indiscriminado, né, de alguns medicamentos que não eram indicados, que não tinham nenhuma eficácia comprovada, e a gente acompanhou tão de perto toda essa situação, muito ligado a isso. Então, quais foram e quais são ainda os desafios que o Conselho enfrenta? Então, em relação à pandemia, na verdade, o farmacêutico que está diretamente ligado, né, tanto a parte de drogaria, a parte hospitalar, eles não pararam, né? Muito pelo contrário, trabalharam mais até, né? Então, na verdade, teve um suporte a eles. O conselho ficou trabalhando mais fechado, tá? Porque não podia ter atendimento ao público, né? A parte acadêmica ficou toda online também, né? Mas os profissionais que estavam aí à frente, né, que estavam em drogarias e hospitais principalmente, né, que é onde eles estavam dando ali a sua assistência maior, em relação ao conselho, a gente deu suporte na parte mais instrucional, né? Porque o conselho por si só, ele é regulamentação da profissão e continuaram, na verdade, as fiscalizações, né? Mas a parte de atendimento ao público, daí ficou tudo remoto. Continuamos, lógico, né? Porque a pessoa continuava formando, né? Existiu tudo, né? Na verdade, só que a gente fez toda a parte remota. Eu já estava de conselheira nessa época, foi uma época bem turbulenta, né? Porque, na verdade, a gente acaba ficando travado em algumas coisas por conta aí do acesso, principalmente no primeiro ano, né, em 2020, que ficou bem restrito aí a circulação, né, das pessoas, né? Mas teve todo um suporte, sim. E hoje como a gente suporta o farmacêutico, lógico, dando toda a parte instrucional na parte legal, tá? Para que ele exerça legalmente a profissão, para que não tenha profissionais ilegais, né? Isso é bem importante. E nessa parte de eventos e cursos, entendeu? Que é exatamente para atualização. Então, normalmente, esses grupos técnicos, eles sugerem temáticas que estão aí precisando exatamente para a gente poder exercer. O próprio grupo técnico, ele dá a ideia, né, do evento, da palestra. Então, a gente chama palestrante de fora, palestrante daqui do estado ou da região, exatamente para poder dar um suporte, né? Teve essa palestra que teve agora, em comemoração ao dia do farmacêutico, foi montagem do consultório farmacêutico independente. Então, você via que era bem direcionado aos profissionais, dando dicas mesmo, né? Ou seja, o que fazer, o que não fazer, né? Então, a gente tem uns profissionais bem interessantes que a gente convida exatamente para poder engrandecer o profissional, né? Ô, Flávia,
Com relação à atuação desses profissionais nas redes sociais, a gente acompanha que toda a área, né, tem alguns problemas, tem alguns excessos do uso das redes sociais, principalmente na área de saúde. Por exemplo, tem o Código de Ética Médica, que ele veda algumas ações ali no Instagram, como algumas propagandas, enfim. Como funciona o Código de Ética? Acredito que tem um Código de Ética do farmacêutico. Como funciona nesse comportamento do profissional nas redes sociais? O profissional, a questão o que da pode e o que não pode. Na rede social, de certa forma, por exemplo, a gente não pode expor o rosto do paciente, né? A não ser que esteja. Então, normalmente tem. Como a gente, na parte de estética, é relativamente novo, vamos dizer aí 10 anos, um pouquinho mais talvez, a gente não tem um grande número, né? E que é onde mais a gente tem problema é nessa área de estética. O farmacêutico ele pode sim atuar na área de estética com a devida especialização. Não é depois que ele formou. Então ele precisa fazer a especialização, né, em estética, assim como os outros profissionais também, né? E para poder atuar. Então, nos outros não tem tanto, porque eu sempre que eu acompanho, né? Eu tenho bastante ex-aluno. Não tem muito o que mostrar, o que não mostrar. Ele está mostrando o dia a dia, ele na drogaria, ou ele dentro do hospital, ou dentro da farmácia do hospital propriamente dita, mas sem fazer grandes alusões a outras pessoas, né? A gente pode mostrar protocolo de paciente, entendeu? Sei lá, uma propaganda de remédio, médico, por exemplo, uma propaganda, uma publi, sei lá, não sei se existe. Não, isso aí não tem restrição, entendeu? Porque, na verdade, por exemplo, eles fazem a propaganda do que tem, mas não com a indicação, porque realmente a propaganda, teoricamente, não pode. Tome isso porque isso é bom, entendeu? Mas ele fala, aqui tem... Eles fazem muito de cosmético, né? Aqui tem o produto tal e mostra, né? Eu sei, tem algumas redes sociais que eu acompanho de alguns profissionais que têm drogaria, que são os donos das drogarias, e daí eles falam, mas normalmente em relação a cosmético, que é o que atrai mais. Não o medicamento por si só, entendeu? Flávia, existe um lobby muito grande em Brasília da questão da indústria, né, da indústria dos medicamentos, para a possibilidade ali da venda de medicamentos em supermercados, nas famosas gôndolas. Como é que vocês, dos conselhos Brasil afora, acompanham essas questões e como vocês veem isso de forma positiva, negativa, a questão da venda de medicamentos em supermercados, como existe, por exemplo, em alguns estados norte-americanos? Então, isso a gente é relativamente contra, porque a partir do mesmo porque existem medicamentos que são com prescrição médica, né? Que daí o médico precisa prescrever, ou odontólogo, enfim, e os medicamentos que são isentos de prescrição, tá? Que a gente chama que é o MIP, né? O famoso MIP, que é medicamento isento de prescrição. Então, esses é um venda livre, né? Então, a pessoa pode chegar na farmácia, pegar, pagar e ir embora, né? Mesmo esses medicamentos isentos de prescrição têm efeitos colaterais. Sim. E podem ter interação medicamentosa com outros medicamentos, né? Então, o ponto é exatamente esse. A partir do momento que você deixa isso mais livre ainda, né? Ou seja, em supermercado, que a pessoa compra como se fosse um alimento, né? Ou um cosmético, isso pode ter... problemas posteriores, não necessariamente a curto prazo, mas a médio e longo prazo, tá? Então, a gente é contra todas as vezes que tiveram essas ações, faz tempo isso aí que rolava, muitos anos já, entendeu? Então, é um lobby muito grande, uma pressão grande. É uma pressão muito forte da indústria farmacêutica, né? Mas tanto o federal, né? O Conselho Federal, porque o federal é o que manda toda a regulamentação e briga muitas vezes, né, pelos... Vocês atuam de forma conjunta? Vocês atuam de forma unida, os conselhos federais e os conselhos estaduais em torno dessa causa, por exemplo? Nesse caso, sim, porque a gente precisa de um órgão maior, né, que é o representativo maior. O federal, a gente responde ao federal várias coisas, né, em relação à parte financeira, o que faz, o que não faz, a gente presta contas, né, para o Conselho Federal, né, todos os regionais, porque cada estado tem um regional, né? E para além desse impacto, por exemplo, do paciente que vai se automedicar de maneira mais livremente com essa venda, por assim dizer, pode vir a atingir o profissional farmacêutico? Porque é o seguinte, o profissional farmacêutico, a gente pode prescrever, tá, na legislação, medicamentos isentos de prescrição. Fica, nossa, mas é engraçado, né? É isento de prescrição, mas o farmacêutico pode prescrever. Na verdade, você prescreve exatamente por isso, porque eles não são isentos de efeitos colaterais.
Tá? E principalmente interação medicamentosa, porque existem muitas pessoas que são polimedicadas, né? Que tomam várias medicações. Aí ela vai, eu tô com uma dor e vai tomar algum medicamento que isso vai interagir e ter uma outra reação. Né? E a gente sabe que as pessoas vão muito à farmácia, é mais fácil ele ir à farmácia ou ir a algum estabelecimento do que ele conseguir a consulta médica naquele momento que ele está precisando. Hoje a gente já tem as UPAs, melhorou bastante, né? Assim, eu digo acessibilidade, mas mesmo assim as pessoas têm é um código cultural isso. Evitam, né? Às vezes até evitam, né? Evitam ir, porque tem fila, tem que marcar, ela vai lá, o estabelecimento farmacêutico está lá aberto, tem um horário grande de abertura, ele vai e pergunta. Então, sempre na farmácia você vai ter o farmacêutico que pode orientar. Né? Então, isso é muito importante. A população criar essa cultura também de se orientar. Mesmo que não seja o farmacêutico que o atenda, né? Mas ele pedir, né, ao farmacêutico. Eu sou farmacêutico há muitos anos, mas muitas coisas, como eu não sou farmacêutico de drogaria, eu nunca trabalhei em drogaria, né? Minha área é outra. Então, na verdade, muitas vezes você tem dúvida. Né? Então, eu pergunto. Né? Isso é bem importante. Falou, o que você, né? Não você indica, mas isso aqui dá para trocar por isso. Lógico que a gente tem uma boa noção, mas não vai saber tudo. Né? Então, é mais fácil a pessoa pedir dúvida e orientação numa farmácia, claro. né? Quando chegar ali, mesmo comprando uma dipirona, do que ela chegar no supermercado, ela não vai ter ninguém ali para poder sanar. Ela só vai comprar. Dúvidas, e tem muita gente que é alérgica exatamente. de pirona, tem uma série de coisas. Né? Paracetamol, entendeu? Dependendo da dose, o quantitativo de vezes é tóxico, assim. Então tem muito problema. Pelo menos a forma de tomar, muitas vezes, mesmo que venha a bula, né? Hoje a bula vem mais didática, né, do que antes. Mas mesmo assim muita gente tem dificuldade de poder entender a bula, da compreensão, de tomar a dose correta, né? A gente conversa, né, entre os farmacêuticos, tem uns grupos aí farmacêuticos, tem umas coisas que você fala, não acredito, mas é porque a pessoa realmente não tem aquele conhecimento. Então é muito importante, né? Eu falo que o profissional farmacêutico, lógico, ele não vai conseguir atender todos os clientes da farmácia, mas orientar, né? Ou seja, dar treinamento. Você tem farmacêuticos gerentes, muitos gerentes, não todos, tá? Gerentes de drogarias são farmacêuticos, né? Ou seja, entraram como farmacêuticos responsáveis técnicos e depois eles se tornam gerentes. Ou seja, treinamento da equipe, né? O como tomar, se tem dúvida, ele vai estar lá para poder sanar essa dúvida, né? Quero agradecer demais a participação da Flávia Dabu, membro do Conselho Regional de Farmácia aqui do Estado de Alagoas. Ao passo, Flávia, que deixa um espaço aqui para suas considerações finais e agradecer aqui a presença e convidá-la publicamente para estar aqui em outras oportunidades. Obrigado também, agradeço também a abertura, né, para a gente poder explanar aí sobre nossa ação, sobre o profissional farmacêutico, e estamos à disposição aí de eventuais temáticas, né, que me cabem aí na área. Obrigado mais uma vez, Flávia Dabu, obrigado Nicole Melo, Natália Barros, o Cláudio Stone na técnica, o Mailson Franklin nas ruas de Maceió junto com o Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até o sextou, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.